boa noite. Muito bem-vindas ao DivasCast. DivasCast é o novo podcast da Amaca Paris que traz voz ao seu propósito. DivasCast veio trazer conteúdos maravilhosos para compartilhar com todas as mulheres e todas as nossas divas da Amaca Paris. E você, mulher, que é dona de casa e que se interessa muito pelo empreendedorismo feminino e quer estar com a gente desenvolvendo novos negócios. Aqui é o seu lugar. Bom, eu sou Denise Lemos, presidente da Amaca Paris, uma empresa que foi fundada em 2017 e dá voz ao empreendedorismo, trazendo a força do seu negócio, te capacitando e te desenvolvendo para que você tenha muito sucesso junto com a gente. Eu estou aqui nessa noite incrível, quero pedir para você compartilhar essa live com todo mundo, manda o aviãozinho, direct aí para todo mundo participar desse grande conteúdo que vamos tratar aqui hoje com duas convidadas muito especiais. O currículo delas é bem extenso, vou ler aqui, gente, porque que mulheres empoderadas que estão aqui hoje junto comigo. Estou muito feliz em receber aqui nossa querida Ágata Palácio. Ágata é advogada, pós-graduada em gestão social, foi diretora do Núcleo de Inovação Social na Prefeitura de Santo André, foi diretora regional de Assistência e Desenvolvimento Social do Governo do Estado de São Paulo, mãe da Milene e da Manuela, candidata a vereadora na cidade de São Caetano do Sul, apaixonada pelo direito e pelo social, encontrou a sua missão e propósito na política, com a visão de servir e cuidar das pessoas. Muito bem-vinda, Ágata. Boa noite. Boa noite, Denise. É um prazer estar aqui com você. Muito obrigada pelo convite. Obrigada, eu que agradeço. Estamos muito felizes em recebê-la. Bom, e aqui também estamos com a Ana Bom. Ana é empresária, especialista em branding pessoal e empresarial. Ana já ajudou mais de 2.500 pessoas a se desenvolverem na carreira e na vida pessoal. Projeto Mulher em Movimento. Ela é pós-graduada em Administração de Empresas e Psicanálise, extensão em Customer Experience Design, Designer Think e PNL. Olha, gente, que currículo, hein? Apaixonada por empreendedorismo, pessoas e conexões. Depois de alguns anos, como executiva em grandes organizações, encontrou o propósito e sucesso mentorando e auxiliando pessoas e empresas a melhorarem a sua imagem, credibilidade e relevância através do posicionamento de sua marca. Muito boa noite, Ana. Boa noite, Denise. Bem-vinda. Obrigada, é uma honra, um prazer imenso estar aqui. Obrigada pelo convite. Eu estou muito feliz com vocês aqui, mulheres empoderadas, mulheres empreendedoras que têm a visão. Então, esse bate-papo assim vai ser muito gostoso, né? Para que a gente leve a força das nossas conquistas para outras mulheres, né? Hoje o tema que nós vamos falar aqui é mulher e política. Olha que tema desafiador, hein? Mulher e política. Você aí de casa gosta de política? Como é importante a gente falar sobre política, né? E muitas pessoas, às vezes, por algumas questões, se afastam É. e preferem não falar de política. E quanto que isso afeta, né, diretamente as nossas próprias conquistas, né? É verdade. Me fala, Agatha, o que que você acha da política? O que é política para você? Quando você fala que muitas vezes as pessoas não querem se aproximar da política, eu falo que eu já fui uma pessoa, né? Assim, eu não gostava de política também, e eu aprendi que a política é um dos maiores meios de transformação da vida das pessoas, né? Sim, Quando a política ela é bem executada, né, com pessoas, né, capacitadas e com um olhar para as pessoas, a gente acaba se apaixonando, né? é verdade. Então eu entendo quando muitas pessoas, né, encontram a gente e falam: "Eu não gosto de política", eu já fui essa pessoa, mas quando a gente começa a participar da política, porque nosso dia a dia é política, né, a Nosso gente dia a tá dia, em tudo a gente faz política, então acho que é a mudança do olhar que faz a gente entender o que realmente a política significa no nosso dia a dia, né. né? Porque muitas vezes a gente está fazendo política e nem sabe, né? Exatamente. Uma simples organização de algo em prol de uma É família, verdade. em prol de uma empresa, né? Os benefícios que às vezes a gente quer oferecer para as pessoas, É ver já é fazer política.
Então a gente faz política sem saber o que está fazendo, É não verdade, é é? muito mais do que aquele embate, né, é o É, nosso dia a dia, né, a importância que a gente tem aí, né, no caminhar da cidade, o gestor ali, ele faz, a mudança na nossa vida, né, para o bem e para o mal, por isso que é importante a participação das pessoas cada vez mais na política, né. é verdade, isso mesmo. Eu vou falar alguns dados aqui para vocês terem ideia sobre o assunto que a gente vai falar, que é mulher e política, tá? Então, o direito ao voto feminino no Brasil foi conquistado em 1932, inicialmente restrito a mulheres casadas com autorização dos maridos e viúvas e solteiras com renda própria. O voto feminino se tornou universal em 1934, com a inclusão do direito na Constituição promulgada naquele ano. As mulheres correspondem a 51% da população brasileira. 53% dos eleitores são mulheres e apenas 34% candidatas são mulheres, dados das últimas eleições. As mulheres representam 18% apenas no Congresso Nacional. Temos apenas 12% das mulheres como prefeitas nas cidades brasileiras. É muito baixo esse número. É. As mulheres ainda ganham, em média, 20% menos que os homens para os mesmos cargos. Mais de 11 milhões de mulheres cuidam de seus lares sozinhas. Quanto dado importante aqui, né, que a gente tem. Bom, vamos falar sobre isso aqui, né, através de algumas perguntas que eu vou fazer para vocês, né? Como que é possível, Ana, para você, a gente fomentar a educação política? Porque hoje a gente vê que é difícil aprender política, Hum. né? Como entender a política? Eu acho que antes de mais nada, a Agatha falou uma palavra que é a base de muita coisa, transformação. Você falou aí quando começou o direito ao voto, né, das Sim, mulheres. A gente precisa quebrar, uma cultura que foi instituída, é um legado, e remodelar isso. Então acho que a gente passa a ter mais acesso, passando a ter mais acesso e mais interesse, a gente consegue fazer essa transformação. As mulheres, eu vejo que as mulheres ainda têm um certo receio de entrar num mundo que elas julgam muito machista. Ou não se sentem capacitadas, não se sentem aptas a lidar com algo que talvez vá desafiá-las, sim, né? E a mulher, poxa, é um exemplo de resiliência total, né? Tem uma muito. força incrível. Você falou de quantas mulheres cuidam dos seus lares sozinhos. Quer Sim, desafio maior que esse? é Então, eu verdade. acho que a quebra desses paradigmas, o incentivo de mais mulheres na política, como mulheres protagonistas, não tem como a gente não ter mulher na política se a gente serve pessoas. E mulher, eu acho que tem um olhar muito humano para causas importantíssimas que hoje não são priorizadas. Melhorou muito, mas ainda não entram como prioridades. Então, quando as mulheres passam a fazer parte da política, elas entendem esse papel fundamental como incentivo de empreendedorismo. É muito lamentável a gente ver números de 90%, por exemplo, de mulheres que resolveram empreender e tiveram sucesso no empreendedorismo, mas foram incentivadas pela necessidade e não pela vontade. Sim, Né, então até quando isso vai fazer parte desse mundo, desse universo? As mulheres têm que se sentir capacitadas para entender que se elas tiverem uma ideia, elas têm condições suficientes de tirar essa ideia do papel, de direcionar essa ideia para o caminho do sucesso, né. sim, E é muito importante esse trabalho que você está fazendo também de incentivar. Então eu entendo que, de forma resumida, a gente precisa colocar, quebrar, na verdade, paradigmas e entender que quando a gente começar a incentivar as mulheres verdadeiramente, de forma genuína, a entrarem na política, porque o que elas têm para oferecer hoje, não necessariamente por experiência, mas por vontade, por propósito, e o propósito muitas vezes move, né, montanhas, muito. aí elas vão se empoderar desse universo. Ainda assim, existe um desafio, né? Sim, o desafio é grande, né? É. Ô, Agatha, e para você, como que é possível fomentar a educação política? Ah, eu acho que a Ana falou praticamente tudo, né. Eu acho que o papel da mulher, nesse momento, eu falo que a gente com os dados que você leu, a gente vê que a gente já caminhou muito, Sim, mas quando você vive na política, você vê que o caminho da mulher ainda é muito longo a é, ser percorrido, né. Infelizmente, em muitos partidos a mulher é uma cota,
ainda. Então você vê, assim, que a participação das mulheres ainda é muito pequena, né. Lógico que para nós, né, com a correria do dia a dia, da vida, de todos os afazeres, porque a gente trabalha, tem filho, né, e acaba entrando num momento eleitoral que é muito intenso, mas tudo que nós queremos, né, eu e a Ana, a gente conversa muito, tudo que nós queremos é incentivar mais mulheres a estarem nesse lugar, para que a gente possa ali levar o nosso olhar, né, levar políticas públicas que cuidem das mulheres, das famílias, né, e que empoderem as mulheres, né, e que façam com que elas, com a capacitação profissional, estejam ali mais preparadas para enfrentar o dia a dia, né. Então a Hum, gente acredita que é um longo caminho ainda para percorrer, mas a gente está muito feliz que muitas mulheres têm se unido, É, né, conosco nessa caminhada, e eu tenho certeza que isso não é só aqui, né, é no país todo. O que a sim, gente mais quer é que as mulheres entendam o papel delas e como é importante elas estarem na política. sim, maravilhoso. E você, como política, vê a possibilidade de criação de projetos de lei que ajudem realmente a política a criar, fomento para a mulher? Ah, com certeza, Dê. Eu acho que é importantíssimo nós mulheres estarmos ali, né, Uhum. independente do cargo, algumas mulheres como prefeitas, outras como vereadoras, secretárias, né. Eu acho que se a gente estiver lá e levar o olhar da mulher, eu falo muito isso, né, na campanha com as mulheres, eu falo assim: "Eu quero estar lá para representar o olhar da mulher". Sim, A gente tem o olhar para a família, para o cuidado, para as crianças, para os idosos, para o empreendedorismo das mulheres, né. sim. Então, assim, nós estarmos lá, a gente vai conseguir levar os projetos que precisam, né, acompanhar as mulheres do seu dia a dia como um todo, como família, né. Legal. Ana, e para você, como que as mulheres podem se engajar politicamente conforme as suas realidades? primeiro, assim, eu não entendo diferença em realidade quando a gente fala de política. Primeiro você entra na política e depois você entende qual que é a necessidade, porque a política para mim é uma forma de servir. É uma forma de entender o que os outros precisam, as pessoas precisam. A gente fala de infraestrutura, transporte, mobilidade. Claro, tudo isso é importante, mas antes de mais nada, você só faz isso para as pessoas, para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então, independente eh, da sua condição financeira, entra primeiro na política e entenda qual que é a necessidade de todos, é um conjunto, né? Sim. Porque quando você pensa de forma individual é uma coisa, mas quando você vai para a rua, a gente vai muito para a rua e É. escuta, né, as pessoas, você entende o que é prioridade Uhum. necessariamente, porque às vezes o que é prioridade para mim não é prioridade para a maioria. Sim. Então não tem que ter essa barreira, né. Vai para a política, ajuda, da forma que você pode, e depois se empodere disso para você realmente entrar lá para fazer uma história diferente, fazer uma transformação que vale a pena. Sim, legal. Ô, Agatha, e para você, o que você acha que as mulheres já conquistaram até hoje? Quais foram as maiores conquistas das mulheres no mundo político? Ah, no político, eu acho que o direito do voto, né, eu acho Sim, que foi uma Sim. grande conquista, e o que eu tenho falado, a Ana também, direto na rua, né, conversando com as pessoas, é a importância do voto. É. Que muita gente, a gente vê, né, que vende o seu voto, ou que, né, muitas vezes a gente encontra uma pessoa desacreditada da política e fala: "Olha, eu não vou votar, ou eu vou votar nulo". Então, assim, eu acho que foi tão importante essa conquista, né, da mulher poder ter o seu voto, porque o que eu sempre falo, não é o seu voto, é a sua voz, sim. né, é o momento que você vai lá e escolhe o que você quer para sua cidade, para o seu estado, para o seu país. Então, assim, eu acho que o ato de poder votar é tão importante, e o que eu luto todos os dias é que as pessoas entendam a importância daquele momento, que é a voz delas que está sendo ouvida. Então eu acho que o direito de votar, eu acho que é a maior conquista que a mulher teve, e eu tenho certeza que agora a gente tendo mais mulheres, né, se unindo para trabalhar na política, para se envolver mais na política, eu tenho certeza que nós teremos cada vez mais projetos públicos que cuidem da mulher, né. Então eu falo que a mulher já ganhou muito espaço, mas ainda está muito pequenininha, a gente precisa avançar muito mais nisso. Legal demais.
Bom, eu quero passar algumas informações aqui políticas, né, porque muitas pessoas às vezes questionam sobre a política, fala que não gosta de política, como a Agatha falou: "Eu não quero votar, vou votar nulo", né, não participa ativamente de algo que é tão importante na nossa vida. Muitas vezes por questões de políticos mesmo: "Ah, eu tenho aversão a político", não é essa a questão é a gente entender a política e como ela funciona. Começar pelos 3 poderes, né, que a gente tem o poder legislativo, que cria e altera e revoga as leis. Então quem está no poder legislativo? São os vereadores, os deputados e os senadores. O poder executivo, ele implementa, administra as leis criadas pelo legislativo. Então são os presidentes, governadores e prefeitos. E o Poder Judiciário, ele interpreta as leis e garante que sejam aplicadas corretamente através do Supremo Tribunal Federal. Bom, já começa aí, né, que as pessoas às vezes confundem os papéis, né. Eu Sim. vou cobrar o que eu vou cobrar do vereador que eu votei? O que que eu vou cobrar do deputado que eu votei? "Ah, ele não está fazendo isso, não está fazendo aquilo", mas nem sabe qual é o papel, É né. verdade. Você vê esse distanciamento das pessoas de entendimento, Agatha, ainda? Muito, né, a gente vê no dia a dia, né, a gente encontra muitas pessoas que acreditam que o vereador tá ali só para tampar um buraco, Sim, né, para ver coisas pequenas do dia a dia, né, e o vereador tá ali para algo muito maior, para legislar, né. sim, Então a gente vê muito sim essa falta de entendimento do qual é o papel de cada um. Eu acho que isso é um pouco da educação, né, que a gente precisa trabalhar isso desde a base, sim, né, da nossa Sim. sociedade, para que as pessoas entendam, até no momento como a gente está agora eleitoral, por que que eu vou votar no prefeito, o que que ele pode fazer, o que o vereador vai fazer. A gente infelizmente vê até algumas pessoas, né, usando, né, de situações como vereador, propondo coisas que ele não pode fazer, né. sim. Então infelizmente a gente ainda tem muito essa confusão, né, dos papéis, e eu acho que isso impacta um pouco na decisão do eleitor, né. Então eu acho que quanto mais a gente trabalhar isso desde a base, a gente vai ter aí essa situação bem mais clara, né. E isso não é municipal, né, eu acho que Não é, isso é é para o nosso federal, Tudo, né, né? país, é né. do Quanto país. mais transparência a gente coloca em processos, isso envolve tudo, corporativo e privado, mais as pessoas conseguem ter acesso e entender qual que é o papel delas, É né? Sim, verdade. é. Mas mais ainda é o próprio eleitor, né, Uhum, entender o papel, porque eu não posso criticar algo que eu nem sei, né. exatamente. Eu não sei como funciona, eu não sei qual é o poder que ele tem para executar, quem vai executar, quem que É. vai criar, quem que vai interpretar, Quem eu É. cobro, né. né? Quem eu preciso cobrar. É, Quem eu cobro. E exatamente. entender também como funcionam os partidos, né. Ah, tem um prefeito que é candidato, mas é importante o prefeito ter braços, ter vereadores que apoiam, Sim, porque a hora que o vereador vai fazer um projeto de lei, ele tem o prefeito que vai apoiar e sim, vai conseguir executar o projeto que foi sim, colocado. Apesar disso ser na Câmara Municipal, né, como um todo, a sim. votação para todos os vereadores e a prefeitura, Mas né. facilita É. muitas coisas, né? Sim, facilita. Bom, mas, vamos lá para a próxima pergunta. Quais são os aspectos, Ana, que são essenciais e que ainda não foram conquistados na sua visão, Isso relacionado à política? relacionada ao que a gente já conquistou, as mulher? Eu acho que o protagonismo, a gente fala muito sobre o protagonismo, Sim, mas sem generalizar. O que que é protagonismo? Eu acho que cada mulher tem que entender qual que é o seu papel. Muitas vezes a gente fala de mulheres empreendedoras, mulheres que têm seus negócios, que são de sucesso, mas será que para aquela mulher que cuida da casa, cuida dos filhos, é dedicada à família, ela também não é realizada? é, Né, então essa mulher ela também é um leão, essa mulher também tem um protagonismo fundamental que é dentro do seio familiar. sim, Então, eu acho que isso é o principal no meu ponto de vista que a gente tem que, deixar claro. Qual que é o papel que você quer assumir na sua vida, seja profissional ou seja pessoal? Você está feliz? Porque sucesso é algo relativo, sim, né, e incentivar essas mulheres, seja no empreendedorismo ou seja na vida familiar,
Acho que todas têm o seu espaço e todas têm o seu valor, né, não Sim, tem que ser excluído. E uma coisa que eu falo muito e defendo muito, a gente tem muita coisa para aprender nessa troca entre gêneros, né, mulher e homem. Tem muitas mulheres, como eu tinha comentado, que investiram no empreendedorismo pela necessidade, né, para conseguir dar conta da família, uma renda passiva que acaba dando certo. Outras têm ideias fantásticas, ideias geniais, são super criativas, são mente brilhantes, mas elas não tiram do papel, porque elas acham que não são capazes de fazer isso, Pois sem é. o apoio de uma pessoa, né, sem o apoio ou direcionamento de alguém mais experiente. Sim, imagine essas mulheres na política com essas Exato, ideias, colocando esses projetos de lei para funcionar, né. aí exatamente. nós A eu gente precisa dessa força, né, junto com a eu vou gente. até fazer um parêntese aqui, a gente fez uma reunião com muitas mulheres, né, da sociedade, lá em Sim. São Caetano. E eu chamei nessa reunião e falei para elas: "Eu quero ouvir vocês. Se vocês estivessem lá, como vereadoras ou no papel de uma prefeita, o que vocês fariam pela cidade?". E assim, vários projetos que eu vou apresentar e que o Fábio vai apresentar na campanha, né, junto com o Mário e a Ana, saíram da reunião com essas mulheres. Olha que lindo. Então, assim, é entender o que elas pensam, né, e a gente, assim, elas apresentaram ideias geniais, assim, né, do dia a dia, de entender, porque cada uma de nós, a gente vive a cidade de um jeito, Sim, né. Quando eu me apaixonei pela política foi quando eu saí, é que a gente fala, a gente vive no nosso universo, é. né. Quando eu me apaixonei quando eu saí. E o Fábio falava muito isso pra mim: "Agatha, vai ouvir as pessoas, e aí você vai entender o porquê que eu sou É, apaixonado pela política". E aí quando você escuta a realidade de cada um, foi o que a Ana falou, nem sempre o que eu preciso é o que você precisa, É né, da verdade. cidade. Então a gente fez essa reunião de mulheres e muitos projetos que vieram delas vão estar no plano de governo do Fábio e nas minhas propostas. Olha que Então, as maravilhoso. mulheres têm muito a colaborar, né, Sim. muito mesmo. E isso quanto mais mulheres, né, para a gente trazer para fomentar, para ter ideias, o quanto que isso agrega, né. Muito, muito. É dar voz, né, dar voz ao propósito, para Dar que a gente consiga, realmente coisas que a gente nunca pensou que pudesse conquistar, né. uhum, É Então, verdade. eu não sei, que nem a Ana falou, não sei implementar isso sozinha. Eu tenho uma grande ideia, mas não sei como fazê-la funcionar. Aí você formando um grupo de mulheres fortes, tendo uma pessoa que te representa na política, né, tendo o apoio de um prefeito da cidade, o quanto que isso vai fazer a diferença, com certeza. né. É absurda a diferença. Até porque você fica mais segura, né. Muitas Sim, vezes você precisa de alguém do seu lado para dar o primeiro passo, depois que você deu e viu que é capaz, deslancha, mas você precisa de pessoas para estar do seu lado, né. é isso, E muitas vezes a verdade. gente não consegue entender o olhar do outro, né. Não. Eu lembro que quando eu comecei a conversar com as pessoas, eu encontrei uma senhora, eu sempre conto essa história, porque ela marcou muito a minha vida. Eu conversei com ela morava sozinha, era uma idosa, morava sozinha, ela fazia um tratamento de saúde, eu perguntei para ela na conversa: "O que a prefeitura poderia fazer para melhorar a sua vida, a sua história?". E ela me disse o seguinte: "Agatha, sabe o que eu queria? Que o ponto de ônibus perto da minha casa fosse coberto". Então ela poderia ter falado tanta coisa, e se eu não tivesse perguntado, eu ia imaginar que ela precisava de outras coisas, de uma Uhum. saúde melhor, de uma agilidade, e não, ela queria a cobertura de um ponto de ônibus. Então eu acredito, assim, que a política, quando você escuta, você entende a realidade, e aí que você tem a ferramenta necessária para propor o que realmente precisa ser feito na cidade. É verdade, isso que é apaixonante, né. Eu trabalhei na política, não sei se você sabe, se eu já Também. comentei com você, mas meu ex-sogro foi vereador, né, na cidade de Campinas. Eu tinha meus 19 anos, eu toda influente na política, né, louca para mudar o mundo. É A isso gente aí. tem vontade, né, e a hora que você vê que tem pessoas que estão ali para isso, que através de um simples projeto de lei, fazer ele se tornar lei um dia, que a gente pode ajudar pessoas, é dar voz às pessoas, é visitar as pessoas, entender, ouvir as É, necessidades. E às vezes é o que a Agatha falou, são muito pequenas, às vezes são coisas que a gente pode resolver muito rápido, é. né. E você faz isso aqui, né, Agora com na a Macapariz Amaca, eu né. consigo fazer isso de É, uma forma muito maior, né, é, trazendo empreendedorismo, a força da mulher, a verdade. força do nosso negócio para capacitar pessoas,
porque a gente não traz só a renda familiar, né, a gente traz todo um desenvolvimento pessoal, capacitação, fazendo com que as pessoas realmente se formem, né. Quem sou eu a partir da É uma AMACA, base, né? né, a pessoa se torna alguém, né, ela fala: "Quem eu sou? Eu me identifico aqui", por quê? Porque a empresa investe em mim. Então a gente investe em capacitação, em desenvolvimento pessoal, para que essa pessoa realmente, a hora que ela ganha dinheiro, porque muitas pessoas não sabem viver com o dinheiro, É né. verdade. Às vezes vai chegar num nível lá de dinheiro que ela fala: "Poxa, o que que eu vou fazer com isso?", não sabe nem administrar. Então a gente vai formando essa pessoa para que ela tenha esse potencial até mesmo para administrar suas finanças, né. É verdade. E para dobrar, né, dobrar o faturamento, às vezes a Dobrar pessoa tem lá um dinheiro para investir, mas faz escolhas erradas e sim, aí, enfim, é verdade. tem que ter E cuidado. e a força do empoderamento feminino que a gente traz através do projeto Divas, né, que aqui o podcast é a voz das mulheres aqui, através do nosso grande propósito que a gente tem. Então, a própria frase diz: "DivasCast, sua voz é o nosso propósito", porque a gente quer dar voz para a mulher, para que ela se desenvolva dentro desse projeto, para que ela se sinta capacitada, para que ela se sinta, empoderada, se sinta capaz, confiante. Então é tudo que as mulheres dentro desse projeto vão adquirindo e conseguindo se desenvolver profissionalmente. Então primeiro a autoestima, né, você elevar a mulher, você dizer que ela é capaz sim. "Ah, você tem muitas tarefas?", "Tem, temos muitas tarefas, temos vários períodos, né, no mês que a gente passa, às vezes, hormonais, oscilações hormonais, temos a nossa TPM, temos as nossas dificuldades de cuidar da casa, dos filhos, do marido". Não é fácil Não administrar tudo é. isso, mas a gente mostra que, através de um planejamento, de uma capacitação, a gente consegue fazer com que elas tenham um sucesso profissional também, né. Então É. isso é maravilhoso, é o Parabéns, que nos projeto brilha incrível, os olhos. incrível. Você também tem, Ana, um projeto de empoderamento feminino? Tenho, o meu voltado principalmente para as minhas experiências pessoais, e eu sempre tive vontade de empreender. Eu me lembro que na frente da minha casa eu coloquei outro dia eu fui para um sítio de uns amigos dos meus pais e tinha muito caqui, estava caindo caqui no chão. Falei: "Ah, vamos levar, né, esse caqui. O que que a gente vai fazer com tanto caqui?". Eu pus uma banquinha na frente de casa e vendia para o pessoal da rua. Legal, E eu me, né, realizava fazendo isso. Eu brincava de fazer alguma coisa, de vender alguma coisa, que eu tinha uma lojinha. Eu fiquei muitos anos no corporativo. E me vendo sozinha, com todas as dificuldades, eu falei: "Não quero que ninguém passe por isso". Então é muito voltado a mais apoio, a capacitação. Eu sempre trago alguém com algum tema diferenciado, com conhecimento diferenciado pra você falou sobre isso, né, de desenvolvimento. Para mim é a base de tudo, né. Conhecimento e desenvolvimento é a base de tudo. sim. E fazer a mulher acreditar, né, que ela pode, Exatamente. porque com o dia a dia, a correria de tudo, muitas vezes a gente não se sente capaz, né. Hum, Aí é o que eu perguntei até no numa das perguntas para você, como fazer a mulher ser inserida na política? Porque muitas vezes ela fala: "Não, eu não sei, eu não entendo nada sobre isso. sim, Como que eu vou participar ativamente disso?", né. Então é a gente mostrar, através dessa capacitação, desse desenvolvimento, que sim, todas podemos. É verdade. Basta a gente acreditar e fazer o nosso negócio acontecer, né. você sabe que eu tenho até um lema que fala sobre a autoestima do homem e da mulher, né. Sim, Você oferece uma vaga de diretora para uma mulher, ela vai falar: "Putz, mas será? Eu acho que eu não estou preparada, eu tenho que me capacitar". E você oferece a mesma vaga para um homem que tem o mesmo preparo, nossa, na hora ele aceita. Então eu acho que isso é uma questão cultural e a gente tem sim, que trabalhar isso. Ninguém que está lá, ninguém que começou na política, começou sabendo tudo. é Porque verdade. não é transparente, infelizmente no Brasil nunca foi, né, Uhum, tão transparente. A gente falou qual que é o papel, responsabilidade de cada um em cada cadeira. Nunca foi, mas quando você entra, se você não dá o primeiro passo, não meter as caras, você nunca vai aprender. é Então verdade. começa com a atitude, a iniciativa é essa, e É depois o isso. conhecimento vem, porque quando você tem propósito e vontade de fazer algo diferente, as coisas ficam muito mais fáceis, né. Sim, bem mais. Ô, Agatha, de que forma que o empreendedorismo feminino pode transformar a vida das mulheres, ao seu ver? Nossa, muito. E eu vou puxar para o lado da política também, né. Eu trabalhei em Santo André, e a gente trabalhava muito a capacitação profissional, Sim, que é muito o que vocês fazem aqui na sim, AMACA, né, vocês trazem essa questão. E eu vi, mulheres mudando de vida,
mudando a sua história, né. Elas passaram a ser pioneiras na sua casa, muitas vezes, né, mulheres que sofriam violência e que eram economicamente dependentes e não achavam que elas teriam uma outra saída. Então, quando você capacita essa mulher, quando ela entende que ela pode, né, seguir sozinha ou com a sua família, mas que ela tem ali a capacidade de seguir, né, de ter uma profissão, de ter um novo olhar, eu acho que muda demais a história e eu vivi isso muito intenso em Santo André, né, eu via mulheres recebendo ali o seu primeiro diploma da vida, né, e assim, mulheres até idosas abraçando um diploma e falando: "Esse é o primeiro diploma que eu tenho na minha vida", e você via mudança na história delas. Então acredito que com políticas públicas direcionadas para a mulher, a gente pode sim trabalhar esse empreendedorismo, ajudá-las, né, porque eu falo que o poder público muitas vezes ele só socorre, Sim, né, e na verdade a gente tem que sim, muitas vezes socorrer a família, existem muitas pessoas em vulnerabilidade social, mas a gente também tem que ensiná-las a pescar, né, sim. então esse eu acho que é um papel muito importante do poder público e é algo que a gente quer trabalhar com muita intensidade ali em São Caetano, porque tem muita mulher precisando desse apoio ali na cidade. Que legal. Agatha, e você já tem um grupo de mulheres empreendedoras que tem em mente, né, você falou que reuniu com várias Sim. mulheres poderosas que já te ajudaram em algumas ideias para Sim. desenvolver dentro da política, né. Você tem esse grupo formado já de mulheres empreendedoras, é isso? Na verdade, a gente tem um grupo, acho que mescla muitas mulheres ali, né, a Ah, gente tem mulheres que eu brinco que ela tem mulheres ali vivendo diversas estações, né, então a gente tem um grupo de mulheres empreendedoras, nós temos donas de casa que estão ali né, nos ajudando, que a gente querem tem empreender jovens muitas que querem vezes, né. empreender, que querem entender mais da política, e elas sempre começam, né: "Agatha, eu não entendo nada de política, eu não sei o que eu vou fazer". Eu falo: "Me conta o que você acredita que deve ser fazer a mudança aqui na cidade? O que que você acha que tem que implementar e você já está fazendo política? Você está me ajudando nessa construção". Sim. E hoje a gente tem um grupo, graças a Deus, muito grande de mulheres, né, eu acho que esse é o diferencial da nossa campanha hoje, né, ter as mulheres ali, a gente escuta as mulheres e trabalha junto com elas essa questão. E o que eu sempre falo para elas, assim: "Se tudo der certo e eu estiver lá, não vai ser eu, vamos ser nós". Que Né, legal. esse grupo vai estar lá, nós vamos representar as pessoas, né, que vão nos colocar lá, a cidade como um todo, mas eu quero trabalhar com esse grupo, por muitos, muitos anos e que a gente possa somar cada vez mais mulheres na nossa cidade, para que elas entendam o papel delas na política, que não importa, você tem meia hora do seu dia, é meia Uhum. hora, já é o suficiente para você ajudar a ter uma cidade melhor. Então, assim, eu estou muito feliz, né, Ana, com o grupo que a gente tem de mulheres e eu tenho certeza que a gente vai fazer a diferença na nossa cidade. Que bacana. Ana, e como é que você vê a política daqui a 10 anos? Há muito mais transparente, com muito mais transparência, com muito mais gente boa Com muito mais tocando, mulheres? muito mais mulheres, muito políticas voltadas a causas humanitárias, servindo pessoas, né, não fazendo da política um interesse único e exclusivo, mas o interesse de todos. Sim, Eu acredito muito que a política é o meio, o melhor meio de transformar a vida e melhorar a vida de pessoas. É isso. que maravilha. Isso aí. A gente já vê esse movimento, né, muita gente boa já se candidatando e Nossa, Sim. acreditando muito. que vai ser capaz de colocar os seus projetos através da política. É, e pessoas que estão indo por vontade Sim, mesmo, de querer fazer a sim, transformação, né. sim. A gente vê o brilho nos olhos, né, eu quero. Eu vejo muito isso na Agatha, ela a vontade mesmo de fazer acontecer. Não, nós vamos nos unir e vamos fazer um projeto grandioso acontecer. Então, eu acho que tudo parte dessa grande vontade, né, Sim. não você ir por interesses, porque a gente via muito isso, né, pessoas indo apenas por interesses individuais, particulares, e aí a gente vê não acontecer aquilo que se espera, né. É verdade. Bom, chegou um momento gostoso, quero fazer uma surpresa, uma Opa, brincadeira aqui com vocês. Vou pedir para a produção trazer aqui uma caixa, é uma caixa surpresa, a caixa rosa. opa. Vamos começar pela Ai, Ana. espera. Isso, Ana, Nossa, que pode caixa virar o laço para que você. Você vai linda. abrir e Já pode abrir? pegar pode abrir. Você vai pegar o primeiro objeto que você encontrar e vai me dizer o que significa para você. Mas eu não posso olhar. Pode olhar, o Pode olhar. primeiro você pega.
Só um de cada vez. Aí você me fala o que significa para você. Batom. Batom vermelho, Batom vermelho. intensidade, movimento, paixão. É isso que significa para mim. O vermelho significa amor, sangue, tudo que tem movimento, tudo que tem intensidade, propósito. É Sim, isso. Poder, bacana. é isso. E vi que você gosta, né, de batom Gosto. vermelho. Tô usando mais agora, né, Agatha? É, É. Tô E usando empodera mais. também, né, o batom Empodera, vermelho. empodera. Empodera. Eu acho que e traz a feminilidade que a mulher precisa. E não tem nada de errado a mulher mostrar o quanto ela é vaidosa, o quanto ela é feminina, né. Eu acho que tem que explorar isso sim, Sim, principalmente aquelas que se sentem à vontade, né. E sim. o batom vermelho para mim representa uma mudança de mentalidade, de chave. Eu sempre tive vontade, sempre achei bonito nas outras mulheres, mas eu não tinha coragem de usar. Achava minha boca muito grande, achava que ia chamar muita atenção, e hoje eu falo: "Tudo bem, se vai chamar atenção, eu quero realmente chamar atenção, então eu vou botar o batom vermelho e vou ficar linda e vou me assumir assim". Que legal. Então para mim significa até uma Ana diferente, é uma outra versão da Ana, o batom vermelho. Que legal, Ana. Bacana. Vamos lá para o próximo Ah, tem então. mais um? Tem Espera, mais. um envelope. Envelope. Vamos ver o que tem aí dentro. Uma palavra, Poder, poder. O que representa o poder para é um você? vínculo, né, do batom. Poder, para mim, é aquilo que eu falei, quando a gente assume aquele papel que a gente tem vontade de assumir, é a nossa liberdade. O poder não representa o dinheiro, a quantidade de dinheiro que você tem na conta, o tamanho da sua empresa. Para mim, o poder representa, a sua liberdade, a liberdade de ser o que você quer ser, de fazer aquilo que você quer fazer, eh, de falar aquilo que você tem vontade de falar. Né, e de realizar aquilo que você tem vontade de realizar. Essa aqui para mim é a tradução do poder. É a mesma coisa que sucesso. Poder é algo que não se mede pela régua do outro, se mede pela sua régua. E hoje eu me sinto uma mulher poderosa, porque todos os dias eu me olho no espelho e mascaro, vou falar desse jeito, sem hipocrisia, né, Sim, mascaro muitas feridas emocionais que eu tive e fui colecionando ao longo da vida, sim, seja pela sociedade, por fortes impactos emocionais, né, que a gente muitas faço. vezes não tem a maturidade de contornar, e até pela criação, né, pela cultura, pela criação. E são feridas que às vezes ficam a vida inteira mais um dia, e aí você vai ter que driblar essas feridas todos os dias para fazer algo que você tem vontade de fazer, como aprender a dirigir, como conduzir um negócio, Sim, como formar um grupo de mulheres, para empoderar mulheres quando você muitas vezes pode não se sentir poderosa, não é verdade. verdade? Então Muitas acho que poder para mim é você ser o que você realmente tem vontade de ser, eh, sem medo, sem medo. que legal. Muito bom. Parabéns. Obrigada. Tem mais um? Bom, Acabou? acho que não. Dá uma olhadinha na Deixa eu ver caixa se aqui. tem mais Não. surpresas, é. não? Então vamos lá, produção, vamos para a caixa da Agatha. A Ui, caixa rosa, misteriosa. ai, que linda essa caixa, gente. Pode virar o laço para você, aí você faz como ela. Vamos ver o que Tchan, te tchan, tchan, espera, tchan. Agatha. Aham. Espera aí, deixa eu tentar abrir aqui. Impacto, foi um impacto. Gostoso. Vamos ver aqui. Opa, não tem ordem, né, Dê? Não, o que Vamos você lá. pegar primeiro. Ó, Envelope. Olha! olha! Um É um absorvente. absorvente. Eu acho que absorvente faz parte, né, do dia a dia da mulher, né, Sim, da nossa história, né, e o absorvente me remete também a políticas públicas, sim. né, a olhar para quem mais precisa, a olhar para mulheres que muitas vezes eu me emociono, É, eu também. porque é tão simples, né, e muitas vezes nós temos do lado da gente mulheres que não têm como conseguir um absorvente e políticas públicas mudam a história dessa mulher. É. Desculpa. Não, estava, com algumas informações a respeito disso, mulheres de rua que não É, têm condições, né, nenhuma, né, de higiene, nada, né, ou colocam chegam a colocar miolo do pão, é, né, como absorvente, jornal, é. papel.
É, E às vezes não tem nem a roupa íntima para colocar, é É, né, verdade, o é apoio. verdade. Esse é o retrato, muitas vezes, da realidade, né, É. que é o que eu falo, quando a gente sai do nosso mundo e Uhum. começa a enxergar o mundo do próximo, é assim que a gente se depara. É, Então é por isso que a gente está na política, é. né. Porque eu falo da menstruação é uma coisa é doloroso pra gente, né. Acho que só mulher entende mulher Nossa, nesse sentido, porque a gente porque não é sente a mesma fácil. coisa, né, É, o período menstrual, o próprio dia que a gente fica menstruada, né, o processo que aí a gente tendo é conforto já verdade, é difícil, imagina para quem não tem, é exato. né, verdade. porque não tem o simples absorvente para usar. É, E a gente tem todo um conforto, já passa por cólica, por mudança de humor, por, né, Sim, instabilidade, já é difícil. é. Imagina quem não tem nem a condição de usar um absorvente. Por isso que nós precisamos de mais mulheres na Mais política, mulheres. para que que a gente vive, tenha né? esse olhar, Que né, vive para essa que a gente tenha situação, esse olhar. exato. É Que sabe isso. exatamente o que a gente sente, né? Sim, É, muito bom. muito bem. Vamos lá para o próximo? Vamos lá, mais um envelope aqui, hein, Dê. Mais um. Sério que é um envelope? Tã-tã-tã. Nossa, sororidade. Uau! Sororidade. Eu acho que é fazer ecoar, né, a nossa voz, né, que a gente possa ter mais mulheres fortalecidas, né, que a gente possa fortalecer mais mulheres e que elas possam fazer ecoar a voz delas. Eu acho que esse é um pouco do nosso papel hoje, né, e o que nós queremos, na verdade, na política é que daqui muitos anos, né, daqui os próximos anos a gente tenha, quem sabe um dia, a maioria de mulheres lá, né, então acho que é ecoar a nossa voz. Eu acho que é Uhum. isso que a gente tem feito nesses últimos dias e é isso que faz sentido para nós. Isso aí. Que maravilhoso. Parabéns. Muito bom. É dar voz, né? A É, gente continuar gritando o que a gente acredita, né? Forte, para que a gente tenha mais mulheres junto com a gente. Como é verdade. bom, né? Só de conhecer vocês, para mim já foi muito importante, porque a gente sabe que tem mulheres gritando por todo lado, Tem. seja na política, seja nas empresas particulares, né? Seja através de pequenos projetos, grandes projetos, a gente sempre ter a voz da mulher e uma apoiando as É, outras, né? E a união faz a diferença, né, Denise? Faz toda a diferença. Exatamente. É nessa união, é unidade, né, estarmos Uhum. unidos no mesmo é propósito, né, verdade, Isso. porque quando a gente tem um propósito grande, nada segura a gente, é né, não verdade. tem barreiras. E com a força que a mulher tem, a gente só sabe quando a gente passa provas, né. E É, fala: "De onde eu tirei tanta força para criar algo, ou para fazer algo diferente, ou para superar tal situação", né, diversas, é, fases da vida que a gente passa, como a Ana mesmo falou, né, de dores, né, na alma, machucados, muitas vezes a gente não tá bem, eu já passei muito por isso, de não estar bem e ter que subir num palco e falar para 5.000 pessoas, de não estar bem e ter que levar pessoas para viagens de incentivo da empresa, e tá sangrando por dentro, é, né. O quanto que a gente consegue fazer mudar a nossa energia para que a gente consiga colocar o propósito para funcionar, Isso aí. né. Então, eu acho que esse é um grande diferencial que a mulher tem, né. com certeza. E Com o que a gente certeza. tem falado muito esses dias, que ouvindo as mulheres e as suas histórias, eu falo que é muito além do que a gente vê no Instagram, né, de Sim, cada uma, né, a gente conversa muito isso, cada uma, né, com as suas ideias, com as suas dores, com as suas forças, com as suas vitórias e derrotas. Mulher é tudo isso, né. Eu falo que nós estamos aqui hoje com toda essa bagagem, né, e prontas aqui para olhar. Eu acho que nós 3 aqui, nós temos essa força, né, de olhar tudo que a gente já viveu, que a gente vive, e olhar para o próximo e falar: "Eu quero ajudar você", E arrastar né. mais, né? É e isso aí, arrastar mais, é é isso isso aí. mesmo. É. Bom, que maravilhoso esse bate-papo com vocês, estou muito feliz, muito obrigado pela presença, né, foi muito importante, tenho certeza que nossas mulheres também ficaram muito felizes com tudo que nós falamos aqui hoje, espero que tenhamos contribuído, né, para o crescimento político de todas vocês, porque, é dar voz e importância É para verdade. esses projetos maravilhosos que a gente pode desenvolver usando a política, não é? Então, vou Exatamente. dar as minhas considerações finais aqui. Nós temos o nosso próximo episódio.
que será o DivasCast no dia 10/10. Gente, entrevista com 2 divas maravilhosas, Dona Áurea, nossa Royal Diamante, e a doutora Alessandra Souza, falando de um tema muito especial aqui com vocês. Então, dia 10/10, imperdível, fiquem conectadas. Mas antes de dar os recados finais aqui, eu quero presentear as minhas convidadas. A produção pode trazer um presentinho aqui para vocês conhecerem um pouco da Ama Paris. Obrigada. Ai, que Que delícia. lindo, que Uma chique. lembrança especial para vocês. Obrigada, Dê. Imagina, Amei. obrigado pela presença, Obrigada, foi viu? Obrigada, viu? incrível, viu? E Ah, parabéns por essa mulher maravilhosa que você mostrou ser e mostra ser com esse projeto e com toda essa história. obrigada, Obrigada, Ana, obrigada, querida. Parabéns pela mulher incrível que você é também. obrigada. Espero estarmos bem conectadas, Com né? Fazer certeza. muitos projetos. Isso aí. Você, Obrigada, Dê, Agatha. pelo convite, né? Obrigada, Ana, por estar Obrigada. aqui comigo. Eu falo que a Denise, ela tem um brilho, né? Que a gente vê o propósito de Deus na sua vida. Ah, isso Que mesmo. Deus te abençoe cada vez mais e que você continue sendo usada por Deus para levantar as mulheres e para guiá-las a um novo propósito. Parabéns, viu? Amém. Obrigado, Parabéns. conto com vocês. E você aí de casa, continue nos mandando as histórias, porque eu quero conhecer a sua história. Então vai lá direto no meu Instagram, no direct, e deixa a sua história resumida para mim. Ela sendo uma história impactante, você estará aqui comigo nesse podcast, sentadinha aqui, num bate-papo muito gostoso. Então deixa lá no Denise Lemos AMK no meu direct. Dia 10/10, aguardo vocês para o próximo episódio, como já falei. E quero aqui dedicar esse podcast às mulheres que fazem da política uma ferramenta para que a gente tenha mais mulheres dentro da política, fazendo políticas públicas que nos beneficiem, políticas públicas que nos dê voz, políticas públicas que realmente valorizem aquilo que nós precisamos. Muito obrigada a todas vocês, agradeço de coração a participação e até o próximo episódio do DivasCast. Aqui, sua voz é o nosso propósito. Até mais. Beijo.